Olá, seja muito bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. A sua mensagem passa, sobretudo, pela unidade na diversidade. Hoje, no entanto, vamos falar sobre sofrimento. Porquê é que sofremos? Qual é a origem do sofrimento? Porquê é que ele é tão brutal e, por vezes, tão doloroso? Porquê é que ele existe, no fundo? É essa a nossa questão de hoje. Várias religiões, várias filosofias tentaram responder a esta questão. No entanto, uma coisa é certa, o sofrimento faz parte do ser humano. É sobre isso que vamos falar hoje com Marco António Oliveira, é membro da Comunidade Bahá'í de Portugal e também autor do livro Terapia Divina e investigador nos temas religiosos, em temas religiosos, aliás. Marco, muito obrigado por estar connosco. Obrigado. De facto, porquê é que nós sofremos? Porquê é que a fé Bahá'í tem a dizer em relação a isto? Essa é uma pergunta que eu penso que é tão antiga quanto a própria humanidade e arrasta atrás de si uma série de outras perguntas. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de existência? Onde é que está Deus no meio do sofrimento? Se há Deus, porquê é que há sofrimento? Enfim, é um inacabar de perguntas muito, muito profundas. Eu penso numa abordagem a esta questão, nós devemos começar por distinguir a origem do sofrimento. O sofrimento pode ter uma origem natural, isto é, ser fruto da ação das leis da natureza, e aí nós vemos os tremores de terra, vemos os furacões, vemos as epidemias, vemos as cheias, as secas, por aí fora, portanto, os desastres naturais que podem causar imenso sofrimento. E depois vemos aquilo que nós podemos chamar o sofrimento com origem humana, quando um ser humano quer agredir ou causar a dor deliberadamente noutro. Isso é o que nós chamamos, por vezes, o mal. E, portanto, nós devemos ter presente estas duas origens do sofrimento e não confundi-las. Há sofrimento de origem natural e há sofrimento com origem nos atos dos seres humanos. Muitas vezes é perguntado, se existe Deus, porquê é que existe sofrimento? E porquê é que o sofrimento é diferente de pessoa para pessoa e que muitas vezes não tem a ver com os seus atos ou com a sua forma de estar. Às vezes diz, é injusto que eu esteja a sofrer. Por vezes o sofrimento aparece-nos profundamente injusto. Mas será que podia ser justo? Vamos imaginar que nós vivemos num mundo onde o sofrimento não era nem aleatório, nem nunca assumia um aspecto brutal. E que era sempre justo, proporcional e merecido. Isto é, o sofrimento surgia quase como que uma punição dos atos maldosos dos seres humanos. Se nós vivêssemos num mundo assim, então ninguém teria coragem de cometer um ato maldoso, porque saberia que automaticamente seria castigado com sofrimento. Isso faria com que aquilo que são as nossas opções morais, isto é, a nossa possibilidade de escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, estivesse condicionado com receio da punição automática. Nós perdíamos a nossa liberdade de escolha e ficávamos condicionados. E nós precisamos dessa liberdade de escolha para fazermos o nosso elemento moral, o nosso elemento espiritual. Essa liberdade de escolha entre o bem e o mal, essa faz-nos humanos. Tu referiste há pouco a expressão o mal. Então, como é que nós podemos explicar o que é o mal, esta entidade, às vezes um bocadinho abstrata? A fé Bahá'í dá duas respostas a esta questão, duas respostas que se complementam. A primeira é um bocadinho mais complexa e diria até metafísica e descreve o mal como sendo a ausência do bem, tal como a escuridão é a ausência da luz. Portanto, não há no universo uma fonte de mal, há fonte de bem, tal como no universo há fontes de luz, não há fontes de escuridão. A segunda resposta associa o mal à natureza animalesca do ser humano, ao seu ego insistente. E aqui é curioso, porque aqui eu recordo-me sempre da frase que está na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No fundo, esta expressão é uma súplica, é um pedido ao Criador para que nos livre da nossa natureza animalesca, do nosso ego insistente. Portanto, não nos deixe cair nesse mal que muitas vezes falamos. E é uma pergunta que se coloca também muito a quem é religioso, quem não é, quem acredita, quem não acredita, que é se o sofrimento é um teste divino. Nós sofremos porque temos que passar um teste. Essa é uma pergunta recorrente.
Em 1906 houve um tremor de terra em São Francisco que arrasou a cidade. E Abdul-Baha, ao referir-se a esse tremor de terra, disse: isto foi uma tragédia terrível que mostra quão frágil é a nossa existência. E mais tarde, numa outra situação, ele escreveu para uma mulher que tinha perdido o filho e disse: tu estás a sofrer uma dor que ninguém consegue suportar. Uma dor inacreditável, inimaginável. Em nenhuma destas ocasiões, que são tragédias globais e pessoais, Abdul-Baha usa a palavra teste ou provação. Portanto, nem todo o sofrimento pode ser considerado um teste ou uma provação divina. Mas há situações especiais em que, por exemplo, uma pessoa é perseguida por causa da sua fé, como acontece com os Baha'is no Irão atualmente, em que quem é perseguido pode fazer esse entendimento, pode fazer essa leitura. Eu estou a ser perseguido, então a minha fé está a ser posta à prova. E há ainda uma outra situação, quando nós somos testemunhas do sofrimento dos outros. Talvez aí nós estejamos a ser postos à prova. Será que há em nós um bom samaritano que pode despertar e, de facto, ficar sensibilizado, mostrar a sua solidariedade e apoio para quem sofre? Talvez o sofrimento dos outros seja, de facto, um teste divino, mas para quem testemunha o sofrimento, não para quem sofre. Portanto, esta questão do sofrimento tem vários patamares, pode ser muito pessoal, pode ser um sofrimento coletivo. Deixámos aqui várias pistas hoje para a reflexão das pessoas lá em casa. Marcos, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa novamente. Obrigado. Quanto a si, se gostou do nosso programa, não hesite, contacte-nos através das informações que tem estado a passar em rodapé. Quanto a si, conto vê-lo no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Muito obrigado e até lá.